tarde, estamos hoje aqui no Lima Business Center. É hoje o meu convidado, o líder de uma das maiores autarquias do país, é Ricardo Rio, conhecidíssimo, Presidente da Câmara Municipal de Braga. Ricardo, muito obrigado pela tua presença. Há garantidamente em todas as pessoas que nos estão a ver uma dúvida que é, isto é um mandato que se termina, uma vida nova começa, esta vida já tem planos para o futuro? Tem, com certeza, pelo menos desde logo tem decisões quanto à natureza desse futuro. Como eu tenho tido a oportunidade de dizer, foram mais de 20 anos de vida pública, de responsabilidades políticas e autárquicas. Eu fui eleito a primeira vez para deputado municipal em 2001, depois candidato pela primeira vez em 2005, tive 8 anos como vereador na oposição, 12 agora como presidente. Antes disso tive também ligações ao PSD, em Braga, na Conselhia, noutras estruturas. Portanto, acho que é um ciclo que agora vai ser, pelo menos provisoriamente, interrompido, do ponto de vista da responsabilidade política e pública. Vou voltar para a minha vida profissional privada, em diversas dimensões, umas mais académicas, outras mais como consultor, como fui durante muitos anos, com realidades ligadas ao tecido empresarial, ao tecido público, também no que é a experiência que eu acumulei durante estes anos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e portanto não tenho assim, se me perguntares qual é que é o local onde vou estar a trabalhar imediatamente após o final do mandato, não tenho uma resposta concreta para dar. Estou a ser desafiado para diversos tipos de projetos e estou também numa fase ainda, em primeiro lugar, de fechar o ciclo, de concluir muitas das coisas que são os meus compromissos e que são coisas que eu gostaria de ver já em andamento, quando não decididas totalmente, no fim deste ciclo autárquico. Aliás, a título de curiosidade, eu no primeiro mandato que tive como Presidente da Câmara Municipal de Braga, a primeira coisa que fiz foi assumir 20 compromissos para os primeiros 100 dias de gestão municipal. E eu agora tive essa curiosidade de lançar 20 compromissos para os últimos 80 dias. Okay. Estamos a sensivelmente um mês da tomada de posse do próximo Presidente e nesse mês acho que esses 20 compromissos vão ficar totalmente concluídos. Ao longo destes 20 anos, garantidamente, houve muitas obras que foram sonhadas, umas implementadas, outras não. Há, sim, alguma obra que queiras partilhar connosco que diz assim, esta efetivamente deixa-me um amargo de boca não ter conseguido, não por ter sido culpa tua, mas porque efetivamente não foi possível, ou até por uma questão de financiamento? Seguramente por culpa minha também, ou da nossa equipa, ou dos nossos recursos, mas diria que há vários projetos que eu gostaria que estivessem noutro estado de, digamos assim, de implementação, ou que já estivessem até em fase de conclusão, porque eu gostaria de os ver concluídos. Como eu tenho brincado muitas vezes, o próximo Presidente da Câmara já tem a agenda condicionada para os próximos 2 anos. Há quem realce a componente do orçamento, porque obviamente vai haver muito desse investimento que vai ser pago nos anos mais próximos, mas há a componente também da realização da obra, e muitas dessas obras, de facto, a Insula das Carvalheiras, a Residência da Confiança, a segunda fase do Centro Francisco Sanches, o Teatro São Geraldo, o Pavilhão do ABC, inúmeras escolas, vias rodoviárias, enfim, agora o BRT, há muitos projetos que estão ou em execução ou, digamos assim, em fase de tramitação administrativa e com se concretizar a curto prazo, e que eu gostava que já estivessem numa fase mais adiantada. Há outros que não arrancaram sequer e que eu gostaria que tivessem arrancado. O mais emblemático de todos, se calhar, é o próprio Estádio 1º de Maio, que é uma, digamos assim, uma peça, para lá da sua componente patrimonial, arquitetónica, tem um caráter, digamos, emotivo, que liga muitos e muitos bracarenses de muitas gerações. Não será seguramente no futuro próximo para que o Sporting Clube Braga lá possa voltar a jogar, mas como espaço para a realização de atividades esportivas, para a realização de atividades culturais, tem ali um manancial de oportunidades que carece de uma intervenção de reabilitação, porque hoje em dia são questões que põem em risco a sua própria condição de segurança. E, portanto, esse era um projeto que eu gostava de ter concretizado, não o consegui fazer, e, portanto, naturalmente que tenho alguma pena por assim ser. Há outros que não dependem diretamente da Câmara, ou que não dependem só da Câmara. Recentemente foi lançada a obra do Nó de Enfias, portanto também esse já está em andamento por parte da Infraestruturas de Portugal e do Ministério das Infraestruturas. A variante do Cava deu a sua conclusão, nós lançamos todos os primeiros troços e fizemos todos os primeiros troços desde Nova Arcada até Froços. Falta agora desde logo a ligação até Ferreiros e depois eventualmente a ligação aos parques industriais. Espero que no próximo mandato o futuro Presidente consiga mobilizar recursos por parte do Ministério das Infraestruturas para concretizar esse projeto também. Falaste também no Estádio 1º de Maio e no Sporting Clube de Braga. A cidade cresceu muito, o clube também cresceu muito ao longo destes 20 anos. Sentes que também o crescimento da cidade permitiu projetar o Sporting Clube de Braga? Foi uma relação institucional que foi sendo acompanhada de par a par?
O Sporting Clube Braga é hoje, a vários títulos, costuma-se enaltecer muito a dimensão do embaixador da cidade, porque projeta a imagem da cidade no exterior. Eu gostaria de valorizar uma outra que me parece ainda mais importante, que é a responsabilidade social que o Sporting Clube Braga acarreta, na medida em que estamos a falar de um clube que nas suas diversas modalidades, nos escalões de formação e graças também às infraestruturas de excelência que conseguiu desenvolver, com o apoio possível da parte da Câmara Municipal, com diversas colaborações, desde cedências de espaço até parcerias, como foi o caso do aproveitamento da estrutura da piscina olímpica para a construção da arena do Sporting Clube de Braga, que hoje com essa, digamos, condição infraestrutural consegue mobilizar largos milhares de miúdos e de jovens na prática desportiva todos os dias da semana, o que é algo que tem um valor social extremamente relevante. Portanto, eu diria que essa é a grande fonte de benefício que o Sporting Clube de Braga traz para a cidade. Depois, do ponto de vista mais competitivo e mais desportivo, o Braga cresceu muito. A gestão de António Salvador, eu tenho dito já diversas vezes, veio qualificar o Braga como um dos grandes do desporto nacional. A ambição que ele agora apresenta para este novo mandato que se iniciou há pouco, não só de ser campeão nacional no futebol, mas de, obviamente, conquistar, já não me recordo, julgo que eram 500 títulos, em provas das diversas modalidades, seja a título individual, seja coletivo, é também sinónimo dessa ambição, é sinónimo desse crescimento sustentado, e nós hoje vemos o Braga no voleibol masculino e feminino, no basquete, vemos digamos assim, o futsal, que já disputou provas a nível nacional, conquistou a Taça de Portugal, enfim, o futebol feminino também já conquistou títulos, enfim, de uma forma, as outras tradicionais, a natação, o atletismo e várias outras, o desporto inclusivo, o bóssia e outros. O Sporting Clube de Braga é uma potência desportiva nacional e, portanto, desse ponto de vista, e perguntavas também a questão da relação institucional, o António Salvador é uma pessoa muito especial, tem uma ambição sempre desmedida, muito exigente, nem sempre a Câmara Municipal pode corresponder aos seus anseios. Nós tivemos, digamos assim, a maior entropia, porventura, neste relacionamento foi não termos chegado a um acordo para a alienação do Estádio Municipal, um acordo, digamos assim, não era uma negociação direta, como eu também já fiz questão de frisar, teria sempre que passar por um processo de asta pública, mas obviamente que o interessado mais natural seria o Sporting Clube de Braga. Eu acho que o Sporting Clube de Braga teria todo o interesse em comprar o estádio, deveria pagar por ele um preço justo, mas não foi possível chegar a esse entendimento, portanto é um processo que também esse vai ficar para o próximo Executivo. Diria algum disparate se dissesse que o teu mandato também foi o momento da afirmação de Braga no mundo, ou pelo menos na Europa? Nós vimos ao lado da Angela Merkel, Braga assumiu várias capitais, também foi um cunho muito pessoal teu e da tua equipa, esta vontade de afirmar Braga no panorama europeu das cidades que se destacam e foi várias vezes reconhecida por isso. Sim, europeu e diria até mundial, porque esses reconhecimentos também chegaram às Nações Unidas, ao Enabitat, a vários outros organismos, à STSN, ao CDP, enfim, houve várias organizações independentes, públicas, que fizeram esse tipo de reconhecimentos em diversos setores de atividade, o que é também sinónimo, digamos assim, da dinâmica e da capacidade de concretização que a cidade teve, porque não é apenas um nicho, não é a sermos sistematicamente reconhecidos como o melhor destino turístico, seja a nível europeu, seja como destino emergente nos World Travel Awards ou outra coisa qualquer. É no turismo, é na sustentabilidade, é no desporto, é na cultura, é na economia, é na inovação, é no social, é nas políticas de inclusão, na habitação. Foram muitos reconhecimentos, de facto, ao longo de todos estes anos, e reconhecimentos esses que, ao contrário daquilo que às vezes vamos ouvindo, isto está tudo comprado, estamos a falar de reconhecimentos que qualquer outra cidade gostaria de ter, claro, em função daquilo que são as entidades também que atribuem esses reconhecimentos. E a coisa que me parece mais importante, mais do que essa dimensão da visibilidade e do reconhecimento internacional, é que o reconhecimento internacional é reflexo de um trabalho, é reflexo de resultados. E quem beneficia em primeira instância desse trabalho e desses resultados é quem mora na nossa cidade, é quem usufrui diariamente de melhores sistemas de transportes, quem beneficia de mais apoios para a habitação, de quem tem mais oferta cultural, de quem tem respostas desportivas mais qualificadas, quem tem, obviamente, mais oportunidades de emprego, enfim, todas as outras áreas em que nós temos trabalhado, digamos assim, e que temos sido reconhecidos, os resultados beneficiam diretamente quem vive, quem trabalha, quem estuda na nossa cidade.
E ouvimos-te falar de imensos projetos realizados, alguns prestes a ser realizados, mas ser Presidente de Câmara, e de uma Câmara que tem um orçamento acima de 200 milhões, deve ter garantidamente tido momentos de grande angústia ao longo destes 20 anos. É uma pergunta mais pessoal. Alguma vez chorou no gabinete? Não diria, acho que não tenho memória de alguma vez ter chorado. Ou sentir-se muito injustiçado com aquilo que cá fora... Não, e muito menos por isso. A questão da injustiça, nós temos que ter essa couraça e esse lastro, desde logo, para também não nos desiludirmos, porque muitas vezes, quando se tenta avaliar esse juízo em relação ao nosso desempenho, fixamos-nos naquilo que é, por exemplo, o eco das redes sociais, certo, quando nós sabemos que hoje nas redes sociais temos que tirar logo 40% ou 50% para bots que estão manipulados, digamos assim, com um determinado objetivo, depois temos que tirar os 20% ou 30% daquelas pessoas que estão de mal com a vida e que têm que arranjar sempre um bode expiatório para o seu infortúnio, e que é transversal, porque nós depois percebemos que qualquer um dos agentes públicos é alvo das mesmas críticas de uma forma recorrente, portanto também não diria que é algo que não temos que tomar a peito, porque, digamos assim, é uma indisposição mais generalizada. E depois, obviamente, há críticas, umas justas, outras injustas, mas também nunca tive esse sentimento de injustiça, lido com isso relativamente bem, mesmo achando que às vezes é uma luta um bocadinho desequilibrada, porque nós temos que ter um comportamento politicamente correto e não podemos responder da mesma maneira a quem tem às vezes determinado tipo de atitudes. E aí assim, até acho muitas vezes curioso que quando nós damos uma resposta, e eu pessoalmente até participo ativamente nas redes sociais também, porque sempre tive essa opção por uma lógica de contacto e de percepção de algumas opiniões, mas filtrando isto e sempre fazendo também aquilo que é verdadeiramente importante, que é o contacto físico e pessoal com as pessoas, para os ouvir olhos nos olhos, cara na cara, sobre as suas opiniões, os seus contributos, e esse, aliás, diria que foi um dos grandes, digamos, fatores de transformação da cidade de Braga nos últimos anos, foi o modelo de governança que nós adotamos. Mas voltando às redes sociais, às vezes damos uma resposta um bocadinho mais cáustica e as pessoas ficam muito indignadas porque quem está a ser atacado não se pode defender e tem que oferecer outra face. Foste um autarca muito presente, não era fácil encontrar-te nas ruas de Braga ao longo destes 20 anos? Sim, estive, digamos assim, a minha equipa, tivemos sempre essa cultura da proximidade, da disponibilidade, de estar junto às instituições, de estar junto às pessoas, não vamos só às procissões de fim de festa, de pré-campanha, tivemos em todas as realizações das grandes instituições, tivemos uma relação de grande proximidade com os grandes agentes, com todos os agentes, diria, da cidade de Braga. Aliás, eu falava um bocadinho no modelo de governança, uma das coisas que nós fizemos foi criar conselhos consultivos para praticamente todas as áreas da governação municipal, desde a juventude, à cultura, à regeneração urbana, à mobilidade, à sustentabilidade, às alterações climáticas, ao desenvolvimento económico, à proteção civil. Em todas essas dimensões, isso permitiu-nos, a cada momento, ter uma relação muito próxima com todos esses protagonistas, com aqueles que eles representavam e, ao mesmo tempo, perceber quais eram as suas preocupações, recolher as suas propostas. E eu diria que, nesse aspecto, até o exercício que eu fiz e a minha equipa fez durante estes 12 anos de governação acabou por replicar um muito bem-sucedido modelo de atuação que nós tivemos enquanto agentes da oposição. Eu costumo citar muitas vezes este exemplo que alguém dizia, na altura uma vereadora do Partido Socialista, que a determinada altura, quando nós éramos vereadores da oposição, as pessoas de antes, quando queriam criticar a Câmara Municipal em funções, diziam: atenção que eu vou chamar a televisão. Depois, a partir de um determinado momento, começaram a dizer: atenção que eu vou chamar o Ricardo Rio. E eu acho que essa relação de proximidade acabou depois por ter continuidade ao longo destes 12 anos, nos atendimentos que fizemos, nas reuniões, na presença no território, de uma forma mesmo continuada. Chegaste à Câmara com umas meninas pequeninas em casa, deixas a Câmara já com universitárias? Sim, as mais velhas já são universitárias, a outra está a caminho. Foi uma evolução, diria, também envolvente para elas. Acho que foi enriquecedor desse ponto de vista, porque acho que lhes propiciei um conhecimento muito próximo de todas essas realidades em que eu estive envolvido, elas próprias, por gosto pessoal, eu nunca as obriguei nem as arrastei para coisa nenhuma, contrariadas, acho eu, tiveram muitas vezes presentes em muitos desses momentos
E isso acho que é uma lição de vida para elas também. Elas hoje estão como pessoas, seguramente, muito melhor preparadas, com outro nível de cultura, de percepção daquilo que é a sociedade e os desafios que ela tem, a assimetria das realidades das pessoas. Me perguntavas há bocado a questão da emoção. Eu acho que nós que temos funções deste género, muitas vezes também temos que ter consciência de que há pessoas que vivem, de facto, em condições muito, muito difíceis e que às vezes, de uma forma mais estrutural ou mais conjuntural, têm muitos desafios que têm que ultrapassar na sua vida. E aquilo que nós temos obrigação de fazer é tentar ajudá-los a ultrapassar esses desafios. E isso acho que quando nós não perdemos essa consciência, é algo que de certa forma nos permite cumprir melhor a nossa missão. Isto, portanto, voltando às miúdas, acho que elas também ganharam muito com esse contacto, com essa experiência, com a troca de opiniões que ouviam em casa e que foram acompanhando durante estes 12 anos, ou antes até. Sabemos que gosta de jogar futebol, gosta de praticar desporto. Confidenciavam-me há dias que nos jogos dos autarcas ganham sempre aos jornalistas, é mesmo assim? É, mas é porque são melhores, não é? Já aqui qualquer tipo de favorecimento, não compramos árbitros, não condicionamos nada. Nós temos uma grande equipa de futebol, a equipa dos autarcas desta região, que tem jogado não só contra os jornalistas, mas contra vários adversários. Para começar, tem quase pessoas que só por acidente é que são autarcas, porque eles na verdade eram jogadores de futebol de grande gabarito. Eu recordo o Presidente da Câmara de Vieira do Minho, o Benjamin também aqui de Esposende, o Vilela de Vila Verde, o próprio Vítor de Ponte Lima, são pessoas com uma vasta experiência futebolística e, portanto, depois acabaram por redundar em autarcas, onde foram também excelentes atletas, mas têm essa, digamos assim, essa vocação no corpo. Depois, obviamente, temos vários outros jogadores que ajudam a ter esse bom desempenho. Eu normalmente sou ponta de lança de serviço, tirando um penalti e outro que falho, também não costumo ser muito perdulário, aproveito bem as assistências do Tibo e de outros que por aí têm andado. E, portanto, tem sido muito bem sucedido. Vencer a Câmara de Braga foi um golo grande na altura. Foi, diria que esse último resultado de 2013 não foi propriamente uma surpresa e, portanto, não se viveu, se calhar, é sempre bom ganhar, é bem melhor ganhar do que perder, com certeza. Não foi, digamos assim, uma surpresa, foi uma conquista quase que pré-anunciada, atrasada no tempo. Nós estávamos muito convictos de que íamos vencer as eleições em 2009, perdemos por uma unha negra, foi uma campanha espetacular do ponto de vista da envolvência das pessoas, do ponto de vista da mobilização da sociedade e da expectativa que se vivia. Acho que na altura prevaleceu, como também já tive a oportunidade de referir, um fator que é incontornável na nossa sociedade, que é o fator afetivo. Havia muita gente que me dizia, você daqui a 4 anos vai estar cá, o atual Presidente não vai enquanto autarca, enquanto candidato, e portanto eu não o consigo mandar para casa depois de 37 anos com uma derrota, ou 33 na altura, e portanto acho que esse fator, mais até do que se calhar aquela megalomania e aquele disparate de obras e de inaugurações que andaram a fazer à última hora, com as consequências que nós hoje sabemos, acabou por ter um peso muito determinante nesse resultado. Deixa a Câmara com as contas certas como gostaria? Sim, absolutamente. Aliás, estes últimos anos foram anos para resolver muitos problemas. Eu recordo que quando eu, nos primeiros mandatos, nos primeiros anos no meu primeiro mandato, por exemplo, falava-se muito da questão dos esqueletos, e essa questão dos esqueletos nem sempre eram questões que estivessem desconhecidas. Eram, às vezes, questões que nós sabíamos que iam ser problemas com que tínhamos que lidar. Nós tivemos que fazer o resgate do estacionamento, nós tivemos que pagar metade do estádio municipal. Só no meu mandato, ou nestes 12 anos de mandato, foram mais de 100 milhões de euros que foram pagos do estádio municipal. Daria para fazer, seguramente, inúmeras coisas na cidade de Braga. Da parceria público-privada, nós acabamos por conseguir fechar esse processo há alguns dias, algumas semanas atrás, com uma poupança que não chega aos 30 milhões de euros, mas se tivesse sido resolvido no início do meu primeiro mandato, com a colaboração que não tive das instâncias públicas nacionais, teríamos poupado 70 ou 80. Teria sido um impacto, obviamente, diferente do ponto de vista do benefício. E há uma coisa que é uma questão que até a propósito da parceria que tem que ser desmistificada. Agora, muitas vezes ouço, a dívida da Câmara de Braga subiu. Não subiu nada. A Câmara de Braga tem hoje uma dívida bem menor do que aquela que tinha na situação em 2013. O que tem é a dívida toda às claras, não está escondida debaixo do tapete como estava na altura com a parceria público-privada. E aquilo que importa também saber com isso é um legado bom, uma herança boa que eu deixo para quem agora assumir funções, é que a dívida que existe tem encargos muito menores hoje do que aqueles que tinha no passado, porque nós conseguimos renegociá-la e conseguimos, com a parceria público-privada, poupar uma parte substancial face ao valor das rendas que nós pagávamos. E, portanto, em termos práticos,
temos uma situação tranquila do ponto de vista da Câmara Municipal, com os orçamentos mais próximos também condicionados do ponto de vista do investimento, porque há todos estes projetos que estão a ser realizados, mas diria que é uma Câmara sustentável, que tem um modelo de desenvolvimento financeiro, diria, virtuoso. Nós conseguimos, durante estes anos, reduzir a carga fiscal de todos os contrapartes, das pessoas, às empresas, às instituições, juntas de freguesia, clubes desportivos, enfim, todos eles têm tido menor fiscalidade, e fizemos-lo, pelo contrário, aumentando a receita municipal, porque há mais gente, porque há mais atividade económica, porque há mais dinâmica imobiliária. O IMT, por exemplo, este ano está a crescer imenso na nossa cidade, e isso é, obviamente, um modelo virtuoso em que todos pagam menos, mas no conjunto nós conseguimos arrecadar mais. Com Braga, com uma centralidade e uma visibilidade tão grande, muitas vezes os autarcas que lideram autarquias tão grandes são muitas vezes acusados de se esquecer daquilo que, chamemos-lhe aquele periférico, que são as freguesias. Também notou-se que foi a tua preocupação agregar todas as freguesias e que o desenvolvimento fosse, dentro da medida do possível, equitativo entre as freguesias e o centro, efetivamente, que é Braga. Em primeiro lugar, é preciso fazer um exercício de memória. Uma das coisas que se sentia muito em Braga há 12 anos atrás, não foi há 20 nem há 30, é que existia um tratamento completamente assimétrico entre as diferentes freguesias e, sobretudo, com base num critério de natureza partidária. Eu recordo-me que havia presidentes de junta eleitos que chegavam ao final do mandato a dizer-me: eu não conhecia o presidente de Câmara. Ora, nos meus mandatos, eu sempre fiz questão de ter, durante uma parte substancial desses mandatos, o pelouro das freguesias, porque acho que o Presidente da Câmara tem que ter essa relação de proximidade. Eu acho que não há nenhum Presidente de Junta que tenha exercido funções durante estes 12 anos que possa dizer, sempre que eu precisei de falar com o Presidente da Câmara, ele não esteve disponível para mim, certo, ou não me ajudou neste projeto, ou não concretizou este investimento, ou pior do que isso, de alguma vez poderem dizer: não, este projeto não avançou porque eu sou do Partido Socialista, ou sou da CDU, ao contrário de ser da coligação Juntos por Braga. Pelo contrário, acho que muitas vezes até ouço colegas autarcas do PSD a dizerem que nós somos demasiado generosos com os outros autarcas, mas nós não seguimos nunca critérios políticos, seguimos critérios de necessidade dos territórios. Eles são assimétricos, naturalmente tiveram relações e, digamos assim, realidades de evolução diferentes ao longo dos anos. Houve freguesias, às vezes mais pequenas até, que foram muito beneficiadas com muitos investimentos, houve outras freguesias maiores em que esses investimentos foram descurados, e nós tentamos seguir uma política de coesão, uma política de qualificação das freguesias, e a verdade é que há uma coisa também que eu tenho muito orgulho, é que, ao contrário do que acontecia no passado, nós não nos lembrávamos só das freguesias para fins eleitorais, porque nós, se olharmos para os orçamentos da Câmara Municipal, e se calhar de muitas câmaras municipais, o que nós vemos é que mal se chega ao período eleitoral, o investimento nas freguesias costuma disparar. E depois há aquele pousinho, tem que se pagar no ano seguinte, depois não se faz nada durante 2 ou 3 anos, e depois vem um novo ciclo eleitoral, vamos fazer muitas obras. Nós não. Nós, todos os anos, seguimos exatamente o mesmo padrão de investimento, o mesmo nível de delegação de competências nas freguesias, o mesmo volume de investimento e de apoios transferidos. Isso cria confiança e que, obviamente, permite qualificar o território. E foram muitos projetos durante estes anos, estamos a falar de milhões e milhões de euros investidos, que se sentem no terreno, que as pessoas obviamente reconhecem. Ao longo deste mandato nós assistimos a agregações, a desagregações, que não depende, obviamente, não dependia de ti. Em termos de estrutura, acreditas que os modelos, isto agora mais uma opinião mais pessoal, que os modelos também de agregação em termos concelhos funcionam, ou seja, a tua relação, por exemplo, com Guimarães, com Barcelos, permitiu-te, sentiste que isso era bom para a projeção que deste a Braga? Achas que é um modelo que pode vir a funcionar, que os autarcas tenham mais este cuidado no futuro, sejam eles quem forem que liderem as suas câmaras, terem, muitas vezes, o que é que eu quero dizer com isto? Perceber que são autarcas de Braga, Guimarães, Barcelos, os teus vizinhos, mas perceber que juntos provavelmente são mais fortes. Acreditas que o modelo funciona? Isso esteve sempre muito presente. Tens relações com a Galiza? Numa base de proximidade, é isso que eu ia falar precisamente, numa base de proximidade, ou seja, nós temos vários exemplos, a comunidade intermunicipal do Cava, em que eu tenho, digamos assim, esse conforto de ter tido sempre, e aqui mais uma vez com o facto, por exemplo, quando o Presidente da Câmara de Barcelos era do Partido Socialista, não foi isso que minou nada as relações de confiança e de colaboração que nós tivemos. Portanto, a questão partidária nunca foi a questão central, foi sempre uma lógica de colaboração e de relação de proximidade também entre os próprios municípios, na Cimo do Cávado, no Quadrilátero, agora no Pentágono, entre as duas cimes, com a Galiza, e eu acredito muito nisso. É essa a minha visão de gestão do território,
que há espaço para tudo. Há espaço para uma cooperação regional, se calhar até mais institucionalizada, mais legitimada democraticamente. Há um espaço para uma colaboração intermunicipal que eu acho que Braga e esta região já merecia a terceira área metropolitana do país, com a área metropolitana do Minho juntando as 3 comunidades intermunicipais. Depois um espaço de cooperação supramunicipal, como é o caso da comunidade intermunicipal do Cava, e depois, obviamente, as relações bilaterais ou multilaterais que possam ser estabelecidas. Todo este crescimento de Braga e do Concelho de Braga e da própria cidade, sentiste também na relação com Lisboa, foi facilitando conforme tu ias crescendo? Eu acho que há aqui 2 aspectos. Em primeiro lugar, acho que há um dado muito positivo, não apenas do ponto de vista das autoridades públicas, mas da ligação a toda a sociedade, seja a nível da comunicação social, seja a nível do tecido empresarial, de vários outros protagonistas, que foi de certa forma uma regeneração da imagem de Braga. Braga estava demasiado estigmatizada, demasiado colada a um determinado modelo de desenvolvimento, a determinados protagonistas durante demasiados anos, e acho que nós fizemos essa lufada de ar fresco, em que trouxemos vários fatores de novidade e de prestígio para a cidade. Braga hoje é reconhecida como uma cidade das mais dinâmicas em todas essas dimensões a nível nacional, e isso obviamente que leva a que governos do Partido Socialista, governos do PSD, se calhar com mais naturalidade, mas responsáveis de todas as áreas, reconheçam isso mesmo. O próprio Primeiro-Ministro António Costa, enquanto o foi, vários dos seus ministros o repetiram incessantemente relativamente ao trabalho que Braga realizou em múltiplas áreas da governação municipal. Depois há uma segunda dimensão, que é a dimensão da reivindicação e da concretização dos investimentos. E aí eu acho que nós não fomos tão bem sucedidos. Muitas das nossas aspirações que dependiam de decisões do Governo Central acabaram por ser concretizadas já neste último mandato do Governo da Coligação, PSD-CDS. Recordo a cedência dos terrenos do hospital, recordo o avanço do nó de Enfias, recordo, obviamente, os apoios que foram disponibilizados em termos habitacionais ou na área de outros setores. O caso do transporte já vinha de trás, nomeadamente com a renovação da frota dos transportes urbanos e com a criação do projeto do BRT, mas acima de tudo eu acho que Braga ainda, e aí Braga é se calhar um reflexo do país, sendo uma cidade das mais dinâmicas, mais crescimento e com mais potencial, não mereceu da parte dos poderes públicos o nível de investimento que merecia e que deveria ser concretizado neste território. A Universidade de Minho continua a ser um pilar muito importante, pelo menos em termos de juventude para a cidade de Braga, não é? Com certeza, a Universidade de Minho, noutra escala o IP, que é a própria Universidade Católica, são um motor constante de rejuvenescimento da cidade, são uma fonte de qualificação do nosso tecido económico, por causa da ligação estreita também que se estabeleceu do ponto de vista da investigação e do desenvolvimento, da inovação que se vai gerando. O próprio Laboratório Ibérico de Nanotecnologia é também digamos assim, uma mais-valia enorme nesse patamar. E depois, do ponto de vista cultural, do ponto de vista, digamos assim, social, intercultural, a Universidade reúne múltiplas nacionalidades. Aliás, hoje em dia já não se pode falar só na Universidade, porque se nós formos a qualquer agrupamento de escolas da cidade, temos 30, 40 nacionalidades a conviverem, digamos assim, pacífica e proficuamente nessas comunidades educativas. Mas a Universidade sempre foi uma fonte de diálogo intercultural e de valorização também nacional e internacional da cidade. A cidade de Braga, e principalmente a cidade, tem acolhido, efetivamente, como dizias há pouco, imensas pessoas que escolhem Braga para viver e se sentem bem na cidade de Braga, o que é um fator muito positivo. A segurança nunca foi propriamente um tema muito preocupante para ti enquanto autarca? Não, e aliás, ao contrário do que às vezes vamos vendo, voltamos às redes sociais, nós nas redes sociais às vezes vemos um certo escalar do alarmismo e das ocorrências que se passam. Nós, se olharmos para os dados oficiais, e os dados oficiais estamos a falar dos relatórios de segurança interna, da GNR, da PSP, das demais forças de segurança, os números na cidade de Braga são dos melhores do país, são dos mais baixos do país e são, se calhar, hoje, dos mais baixos até face ao passado. Não tem havido criminalidade grave, substancial, não tem havido muitas ocorrências. Há sempre episódios, uma cidade que está em crescimento, obviamente que eles vão existindo, e de diferente natureza, às vezes com mais gravidade, outros com menos, mas isso também é digamos assim, algo que não há nenhuma ação pública que possa obstar. Aquilo que nós podemos obstar, e que às vezes não tivemos a resposta também tão célere quanto gostaríamos, é determinados mecanismos, quer em termos de reforço dos meios de policiamento, e aí assim é uma velha guerra que temos
a qualificação e a dotação de recursos para, por exemplo, as forças de segurança em Braga, a qualificação das instalações. A GNR ainda hoje está em condições extremamente precárias no nosso concelho. As próprias instâncias judiciais, está agora a ser requalificadas as novas instalações para a Polícia Judiciária, mas os tribunais ainda estão em situação também ela muito debilitada do ponto de vista das suas infraestruturas, e depois em projetos, por exemplo, como aquele que nós acabamos de celebrar o acordo com a PSP para a instalação das câmaras de videovigilância, que vão ser uma realidade também a curto prazo. Eu há pouco perguntava se há alguma coisa que fica por fazer e alguma coisa que terias feito diferente, ou pelo menos acrescentado? Não, às vezes, se calhar, voltamos àquela questão do acelerar. Nós, às vezes, não deitamos a mão tão depressa quanto deveríamos, se calhar, em relação a determinados processos. Vamos-os deixando desenvolver em função das suas dinâmicas próprias. Eu hoje gostaria de ter o PDM aprovado, gostaria de ter o parque das 7 fontes completamente disponível para as pessoas e outras áreas que obviamente acabaram por não se materializar ainda, mas aí, pronto, também acho que de uma forma muito fria e muito isenta, nós temos um concelho que tem uma realidade muito, muito exigente. Há um bocadinho falavas nos 200 milhões, não foram sempre 200 milhões. Sim, quando eu comecei funções estávamos a falar de cerca de 85 milhões de euros de orçamento anual, e assim foi durante os primeiros anos do mandato, também por isso se calhar não fizemos nesse período tantas obras físicas como noutras alturas posteriores, mas ainda assim eu acho que é preciso ter consciência do muito que se fez nestes 12 anos em todas essas frentes e perceber que também os recursos não são inesgotáveis e, portanto, seja em termos financeiros, seja em termos humanos, eu estou muito reconhecido a todas as equipas da Câmara Municipal, das empresas municipais, porque acho que todos deram um contributo muito, muito importante para os sucessos que alcançamos. Porque gerir uma Câmara de Braga é muitas vezes ser quase um gestor de uma empresa, dado os números e a quantidade de pessoas que dependiam de ti e da tua equipa ao longo disto. Com o handicap, que é um gestor público, não tem as mesmas ferramentas nem os mesmos instrumentos para poder gerir as suas equipas, para poder recompensar o mérito de quem o tem, para criar estímulos para o desempenho de determinadas funções, para, digamos assim, distinguir entre quem se supera ou quem não se supera, e eu acho que isso que não deixa de ser exigente, em Braga, em qualquer outra organização. Hoje, eu também cheguei a dizê-lo, nós vivemos um período em que a função pública já não é tão atrativa como era há alguns anos atrás, do ponto de vista competitivo. A realidade é, obviamente, não é só para os políticos, é também para os técnicos, muito melhor remunerada no setor privado do que no setor público, e isso, obviamente, que também cria algumas dificuldades adicionais em algumas áreas diferenciadoras. Um dos temas que é recorrente quando se analisa o período autárquico é garantidamente também a limpeza urbana. Braga, enfim, não sendo tendencioso, a verdade é que recebe inúmeros eventos, a própria Noite Branca mobiliza muita gente, o São João, e havia esta preocupação, pelo menos logo no dia seguinte, a cidade estava fresca e limpa para receber o dia seguinte, e a Noite Branca acho que é característico disso. Há várias áreas, João, que eu há bocadinho apelava a um exercício de memória em relação à questão da relação com as freguesias. Eu acho que esse exercício de memória, e o tempo vai cuidar, se calhar, de o ajudar a fazer, tem que ser feito em relação a diversas frentes. Eu às vezes vejo algumas críticas em relação à limpeza urbana. Braga hoje tem uns níveis de limpeza como nunca teve na vida, quer pelo sistema de contentorização, que entretanto foi desenvolvido e que as pessoas andam a discutir se o contentor é A ou é B, quando obviamente antes de haver contentores estavam a deixar o lixo no chão e a deixá-lo exposto a qualquer tipo de situação que pudesse derramá-lo e criar todas as patologias inerentes. Temos uma cidade manifestamente bem cuidada, não é só no centro, não é só para turista ver. Acho que há um esforço substancial de boa parte dos autarcas e aqueles que não o fazem. É preciso que as pessoas tenham consciência que, por exemplo, em termos de limpeza de vermas, em termos de varredura, muitos desses trabalhos estão delegados nas juntas de freguesia, e, portanto, se não há um trabalho tão capaz, sim, às vezes são as próprias juntas de freguesia que não fazem esse trabalho de maneira em linha com aquilo que está delineado. Mas, por exemplo, a questão dos buracos é outra questão que tem andado sempre aí assim, muito acesa, das condições das estradas. Nós todos temos consciência que as estradas se degradaram com o tempo, há muito mais trânsito, as condições atmosféricas também têm sido muito mais agressivas do que foram no passado, mas a verdade é que tem existido também uma intervenção muito mais rápida e muito mais célere em termos de reparação de muitas das vias, não só pelos grandes investimentos que nós mobilizamos para essa área, mas também pela capacidade de reparação, digamos assim, de conservação no dia-a-dia. E, portanto, às vezes criam-se
digamos assim, como é que eu te chamaria, um certo exacerbar da realidade de uma forma crítica, quando, na verdade, nós temos uma situação comparativa com o passado e comparativa com os outros territórios que nos deixa sempre em melhor posição. Falavas há pouco também nos polos industriais e Braga tem a facilidade das acessibilidades, por autoestrada, garantidamente. Foi fácil captar investimento para Braga nos últimos anos? Eu acho que nunca é fácil captar investimento e se o conseguimos fazer tem que nos ser atribuído a nós, enquanto gestores públicos, mas seguramente à cidade no seu todo e a toda a sociedade bracarense, um grande mérito nisso, porque aquilo que Braga apresentou como argumento competitivo não foi de andar a oferecer terrenos ou imóveis para que as pessoas se instalassem ou grandes isenções fiscais, também temos o nosso regulamento de incentivos, mas eu acho que ninguém se instalou em Braga por causa das isenções fiscais que Braga ofereceu. Instalou-se em Braga porque Braga tem uma massa humana de grande qualidade, muito jovem, muito dinâmica, muito qualificada, fluente em línguas, com muita capacidade de trabalho, com muito espírito de dedicação nos projetos em que se envolve, e isso, digamos assim, acabou por ser um ciclo virtuoso neste caso, em que, como atraímos mais pessoas, atraímos mais empresas, como temos mais qualidade de vida, temos melhores pessoas a quererem vir morar para Braga, pessoas com mais poder de compra, com mais qualificações. Isso depois acarreta outros problemas, diria, do ponto de vista das tais dores de crescimento da cidade, os custos da habitação, os problemas de mobilidade, mas é um problema bom no sentido em que nós temos pessoas que querem vir para Braga e que são pessoas que vão ajudar Braga a crescer. E não estou a falar de pessoas de fora, estou a falar de muitos portugueses que vieram de Lisboa, que vieram de outras localidades de todo o país, portugueses que estavam na diáspora, que quiseram voltar ao país porque em Braga lhes foi dada essas oportunidades, e depois, obviamente, sim, também muitos imigrantes, fossem eles brasileiros ou não, que acabaram por se instalar também na cidade durante os últimos anos. Nós, enfim, porque não conseguimos estar aqui a tarde toda, garantidamente neste percurso há pessoas que te marcaram. Eu sei que o teu avô é uma pessoa importante neste teu percurso. Levas essa imagem? O meu avô teve uma dimensão inspiracional, na medida em que foi uma pessoa que esteve sempre muito envolvida na vida pública, política também. Ele foi vereador na Câmara Municipal de Braga, era responsável do PSD, mas tinha uma atividade cívica prolixa. Ele estava envolvido em tudo e mais alguma coisa, desde o teatro-circo, e também aí teve esse cunho simbólico. Eu tive, digamos assim, fiz questão de ser presidente do teatro-circo antes mesmo de ser vereador da cultura, por causa dessa ligação afetiva e pessoal e familiar, que o meu avô foi um dos últimos acionistas individuais do teatro-circo, antes dele ser adquirido a 100% pela Câmara Municipal. Mas depois, digamos assim, tinha essa dinâmica e acho que foi, digamos assim, alguém que me empurrou, pelo exemplo, para a atividade pública e para muito do percurso que eu tive. E garantidamente a tua família? Sim, a minha família, toda ela, foram pilares fundamentais. Arrependeste alguma vez de ter aceito este desafio de ser Presidente de Câmara? Não, acho que... O prejuízo que causavas à tua família, digo. Não, eu não acho que, assim, há sempre circunstâncias que criam fatores de preocupação, de agravo, às vezes circunstâncias que, pela mera maldicência das pessoas, pelas especulações, por criticar fácil, tentar inventar histórias a propósito das figuras públicas, tudo isso leva a um nível de exposição que massacra as pessoas e que obviamente não é agradável para mim, mas sobretudo não é agradável para os meus familiares. Mas acho que acabou por ser um período em que eu não posso dizer que sacrifiquei a família, porque eu também tentei ser sempre muito presente e não minar a minha responsabilidade enquanto pai, marido e filho e irmão e primo, etc., junto dos meus familiares, apesar das responsabilidades que tinha em termos políticos. Ricardo, há alguma coisa que queiras, até porque efetivamente como encerras este mandato, queiras encerrar esta entrevista? Não, acho que acima nota de tudo... para os bracarenses e quem nos vê em geral? Não, a mim pessoalmente foi, em jeito de balanço, foi um período muito agradável, diria muito entusiasmante da minha vida. Todos os dias foram desafiantes, havia sempre coisas novas que se colocavam, e acho que ser Presidente de Câmara é de facto um cargo absolutamente extraordinário pela capacidade que nos dá de fazer as coisas acontecer, e espero, porque também é esse o meu desejo, que Braga continue neste patamar de desenvolvimento, continue a ser a melhor cidade em termos de qualidade de vida a nível nacional, continue a ser uma cidade de referência nacional e internacionalmente, e por isso aquilo que espero é que os bracarenses, já não dirijo a mensagem a quem vai assumir funções, dirijo à sociedade, porque acho que é aí que está o cerne da questão, que tenham sempre critérios de exigência, que tenham critérios de participação ativa,
que nunca deixem o passado chegar e que nunca deixem, sobretudo, Braga deixar de ser aquilo que hoje é. Foi um prazer, tivemos a conversa com o Ricardo Rio, ele que liderou nos últimos anos uma das maiores autarquias do país. Falou no desenvolvimento, falou nos projetos que implementou ao longo deste mandato, falou nos sonhos, naquilo que o moveu, também em algumas das preocupações, mas na forma como viu garantidamente Braga crescer e afirmar Braga no contexto internacional e afirmar o nome da cidade de Braga. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado.